Olá, caros estudantes, quero saudar a todos com um abraço virtual. Eu, professor Itan, de língua portuguesa, né? Hoje nós teremos como tema uma continuidade da aula anterior, a palavra na música, substantivos, segunda parte. O que vamos aprender? Identificar e diferenciar em textos substantivos e verbos e suas funções na oração, agente, ação, objeto da ação. Vamos dar uma relembrada no que vimos na aula anterior, que falamos sobre substantivo. E o que nós vimos foi que substantivo, a palavra substantivo vem do latim, substantivo, que significa substancial. O substantivo por si só designa a própria substância, ou seja, a essência da matéria. Substantivo na gramática é a palavra que nomeia tudo que existe, dá nome aos seres, objetos, ações, sentimentos, estados, a tudo que se vê, ouve, sente ou imagina. Então, tudo que tem nome é substantivo. Nós vimos também, na aula anterior, que o substantivo pode ser tanto coisas materiais como coisas não materiais, ou seja, as físicas e não físicas. Vejamos aí os exemplos. Olha, os materiais podem ser sol, porta, sinais, flores, mundo, estrada, ribeirão, braço, mar, fonte, coração. Coisas materiais. E coisas não materiais, tempo. O tempo existe, mas a gente não pode ver, né? A gente sente. Vida, sinais, também pode ser não materiais. O bem, desejos, abril, que é um mês. O mal, o amor, sonho e paz. Então, nós temos substantivos que são materiais, físicos, e não materiais, que são não físicos. Para dar continuidade à nossa aula, eu vou passar para vocês um vídeo com algumas adivinhas. Vocês veem se vocês conseguem acertar as respostas, ok? Vamos lá. Primeira. O que é? Quanto mais cresce, mais baixo fica. Resposta. É o rabo dos bichos. O que é? Segunda. Tem pernas, mas não anda. Tem braços, mas não abraça. Essa é fácil, não é? 0! É a cadeira. Vamos anotando. Próxima. O que é? Todo mundo é capaz de abrir, mas ninguém consegue fechar. Essa é complicadinha. 0! É o ovo. Depois de quebrado, ninguém cola mais, não é? Ninguém fecha. Mais uma. O que é? São dois vizinhos. Um não vai à casa do outro. E os dois não se veem por causa de um morrinho. O que deve ser esse? 2, 1, 0! São vizinhos e o morrinho é o nariz. Mais uma. O que é? Sempre cai, mas nunca se machuca. O que será? 2, 1, 0! É a chuva. Mais um. O que é? O
O que o livro de matemática disse para o livro de história? E agora? Chega de história que eu já estou cheio de problemas. Então... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Parabéns se você acertou todas. Vamos lá? Então, quais foram as respostas? Rabo, bichos, cadeira, ovo, olhos, chuva, história e problemas. Percebam que entre essas palavras existem algumas que estão terminadas com S. Isso significa que é mais de uma coisa, é mais de um objeto. Eles estão no plural. Existem palavras que terminam com A e outras terminam com O. Geralmente, as que terminam com O indicam que está no masculino, e as que terminam com A indicam que a palavra é feminina. Então, dando prosseguimento, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre flexão, a flexão do substantivo, ou seja, sua variação. Veremos a flexão de número e a flexão de gênero. Quando eu falo em número, singular e plural. Quando eu falo em gênero, masculino, feminino. Vamos andando, caminhando. Então, com relação à flexão de número, nós percebemos que existe o singular, que representa apenas um elemento, e o plural, que representa dois ou mais elementos. A marca do plural é a letra S no final da palavra. Ok? Então, algumas observações que nós precisamos fazer, não é? Há palavras que, mesmo estando no singular, indicam pluralidade. Por exemplo, quando eu falo manada, eu estou falando em mais de um animal, e não apenas em um. Quando eu falo em população, não é apenas uma pessoa, é um grupo imenso de pessoas. Quando eu falo em bando, pode ser muitos pássaros, não é? Não apenas um. Então, há palavras que, mesmo estando no singular, indicam pluralidade. Outra coisa, mesmo sendo o S a marca de plural, existem maneiras diferentes de se representar o plural de substantivos. Observem essas duas palavras, cidadão e avião. As duas têm a mesma terminação, ão. Porém, quando vão para o plural, há uma diferenciação. Observe a palavra cidadão, plural, cidadãos. Avião, plural, aviões. Uma outra curiosidade, né, que eu acho muito interessante, é que existe uma palavra em português que o plural é feito no meio da palavra e não no final, que é a palavra qualquer. O plural de qualquer é quaisquer. Então, o S não está no final, o S está no meio da palavra. Vamos caminhando. Formas de se realizar o plural dos substantivos. Né? Há várias formas. Primeiro, os substantivos terminados em vogal formam seu plural acrescentando-se o S. Olha os exemplos. Carro, terminado com O, carros. Série, terminado com E, séries. Substantivos terminados em M formam seu plural trocando o M por NS. Margem, margens. Álbum, álbuns. Então, substitui-se o M por NS. Continuando. Substantivos terminados em ão formam seu plural trocando ão por ões, ães, ãos. Aí vai depender da palavra. Isso é algo que você vai ter que aprender na prática, na leitura. Alguns substantivos terminam em ão, podem ter mais de um plural. Olha aí, aldeão pode fazer o plural de 3 formas. Aldeões, aldeães ou aldeãos. Está tudo correto. Olha, cão, cães, irmão, irmãos. Isso, para você aprender, para você memorizar, depende da sua prática de leitura, para que você ponha em mente os formatos dos plurais dessas palavras.
Substantivos terminados em R ou Z, o que acontece? Formam plural, acrescentando-se ES no final. Amor, amores. Chafariz, chafarizes. Substantivos oxítonas ou monossílabos, lembrando que oxítona é quando a última sílaba da palavra é a mais forte, e monossílabo quando tem apenas uma sílaba. Substantivos oxítonos ou monossílabos tônicos, terminados em S, formam seu plural acrescentando-se ES. Burguês, burgueses. Veja que burguês, a última sílaba é a mais forte, então ela é oxítona. O que é que vai fazer? Acrescentar o ES no final. Burguês, burgueses. As, que é monossílabo, tônico, o que é que acontece? A mesma coisa. As, ases. Acrescenta-se também o ES no final da palavra. Os substantivos paroxítonos, terminados em S, lembrando que paroxítonos, a sílaba mais forte é a penúltima, é a antes da última, a penúltima, não é? Os substantivos paroxítonos, terminados em S, possuem a mesma forma para o singular e plural. O que os diferencia é o artigo, o O ou o A, não é? No singular, o A, no plural, os e as. O lápis, os lápis. O vírus, os vírus. Ok? Então, memorizem isso. Os substantivos terminados em X possuem a mesma forma para o singular e para o plural, ou seja, não variam. Tórax, no singular, é o mesmo que tórax no plural. Fênix, no singular, fênix no plural. Para ter mais uma precisão, se é singular ou plural, faz-se a mesma coisa do que aconteceu no exemplo anterior. Coloca-se o artigo na frente da palavra. Aí você vai facilitar para que você saiba se é singular ou se é plural. Substantivos terminados em AL, EL, OL, UL formam seu plural, trocando essas terminações por IS. Ou seja, para formar o plural dessas palavras, você tira o AL, o EL, ou OL, ou UL, e substitui por IS. Pardal, pardais. Cartel, cartéis. Anzol, anzóis. Azul, azuis. Então, isso é uma questão de prática. Substantivos oxítonos, lembrando mais uma vez, oxítonos, última sílaba mais forte. Substantivos oxítonos terminados em IL formam seu plural, substituindo a terminação IL por IS. Febril, febris. Canil, canis. Substantivos paroxítonos, repetindo, paroxítonos, penúltima sílaba mais forte, terminados em IL, formam seu plural, trocando a terminação IL por EIS. Exemplos: fóssil, fósseis. Projétil, projéteis. Então, o que foi que aprendemos? Vamos revisar o que eu acabei de explicar através de uma atividadezinha que nós vamos fazer agora. O que é que eu quero que vocês façam? Reescrevam os substantivos do texto em forma plural. Quando houver substantivos repetidos, copiar apenas uma vez. Vamos ver? Tem a musiquinha do Palavra Cantada, que eu já apresentei a vocês em aula anterior. Palavra Cantada é uma dupla formada pelos paulistas Sandra Pérez e Paulo Tati. Eles são músicos, eles cantam, são compositores de músicas infantis. Então, observem a música, ouçam a música, observem a letra e façam o que foi pedido. Anotem os substantivos que vocês encontrarem na sua forma plural. Vamos lá. Não vou ficar doente, não quero infecção, não quero bactéria só atacando meu pulmão. Escovo bem os dentes e lavo
gente se cuida, hora de bem-estar. Ninguém quer ter dor de barriga, ninguém quer ter falta de ar. Mas a gente se cuida, com higiene geral. Ninguém tem dúvida nenhuma que a saúde é o principal. Não vou ficar doente, não quero infecção, não quero bactérias atacando meu pulmão. Escovo bem os dentes e lavo bem as mãos, também meu corpo inteiro lavo com água e sabão. Mas a gente se cuida, hora de bem-estar. Ninguém quer ter dor de barriga, ninguém quer ter falta de ar. Mas a gente se cuida, com higiene geral. Ninguém tem dúvida nenhuma que a saúde é o principal. Gostaram da musiquinha? Então, no final, nós faremos a correção. Ok? Não vou ficar doente, não quero infecção, não quero bactérias atacando o meu pulmão. Escovo bem os dentes e lavo bem as mãos. Também meu corpo inteiro lavo com água e sabão. Mas a gente se cuida para ter bem-estar. Ninguém quer ter dor de barriga, ninguém quer ter falta de ar. Mas a gente se cuida, higiene geral, ninguém tem dúvida nenhuma que a saúde é o principal. Não é? Então, observem as palavrinhas, como eu já falei, separem os substantivos e os coloquem na sua forma plural. E vamos dar continuidade à nossa aula. Agora, nós vamos partir para a flexão de gênero. Quando eu falo em gênero, eu falo em masculino e feminino. Ok? A marca do masculino, geralmente, é a letra O no final da palavra. E a do feminino é a letra A. Mas nós sabemos que varia. Não é? Isso é uma coisa que varia bastante. Quais são as formas que existem de gênero? Então, formas de se representar o gênero dos substantivos. Eles podem ser biformes, o nome já diz tudo, biformes, duas formas. Apresentam duas formas diferentes, uma para o masculino, outra para o feminino. Garoto, garota. Homem, mulher. Ator, atriz. Boi, vaca. Então, há essa diferenciação. Né? Voltando ao que eu disse antes, com relação ao A e o O, não é? Por exemplo, a palavra pato tem o feminino escrito pata. Então, o A de pata é feminino e o O de pato indica masculino. Formas de se representar o gênero do substantivo uniforme. Então, uniformes apresentam a mesma forma para masculino e para o feminino. Ok? A mesma forma. Então, quais são comuns de dois gêneros? Apresentam uma só forma para o gênero masculino e feminino. Observe aí. O que vai diferenciar, simplesmente, é a vogal O ou A no início da palavra. Agente é uma palavra que só se escreve dessa forma, tanto para homem quanto para a mulher. Não é? Agente de saúde, por exemplo. O agente de saúde, a agente de saúde. Então, não varia. É o artigo, ou seja, a vogal O e a vogal A que vai distinguir. O estudante e a estudante da mesma forma. A gente não diz o estudante e a estudanta. Ok? Então, é a mesma forma de escrita para os dois. O mesmo acontece com o turista. O turista e a turista. Ficou faltando o azinho aí do artigo, mas lembrem-se que o feminino nós colocamos o A, o artigo, não é, na frente da palavra. Ainda nos uniformes, temos os sobrencomuns, que se referem à pessoa. Não é? Vai ser a mesma coisa. A pessoa é tanto para homem quanto para mulher, tanto para masculino quanto para feminino.
o artigo na frente para distinguir. Criança. A criança é tanto o menino quanto a menina. O ser também é tanto o homem quanto a mulher, ou qualquer outro ser, né, que se distingue no que se diz respeito ao gênero masculino e feminino. A vítima é homem ou mulher. E epiceno referem-se a animais. A distinção será feita utilizando-se a palavra macho ou fêmea. Não existe o tartarugo e a tartaruga. Existe a tartaruga macho e a tartaruga fêmea. Se fosse o tartarugo e a tartaruga, seria tão melhor da gente falar, não é? Mas as normas da nossa língua nos levam a escrever dessa forma. Tartaruga macho, tartaruga fêmea. Onça macho, onça fêmea. Barata macho, barata fêmea. Não existe essa distinção, não é? Então, para vocês darem continuidade aos estudos de vocês em casa, eu sugiro que vocês façam uma pesquisa, não é? Pesquisa sobre substantivo, observando quais são os substantivos, os substantivos que mudam de sentido conforme o gênero. Por exemplo, se eu digo o cabeça e a cabeça. Nós sabemos que a cabeça é a nossa parte do corpo. Mas quando eu falo o cabeça, eu posso dizer que uma pessoa, ela é líder, não é? Ela está liderando, ela é o chefe. Então, a mudança de gênero pode mudar o sentido da palavra, ok? Então, fazendo a correção da nossa atividade, lembram lá no início, não é? Da musiquinha. Então, observem direitinho. Já havia palavras na letra da música que estavam no plural. Vocês devem ter observado isso. Então, se elas estão no plural, não precisavam você escrever no plural de novo. Então, vamos lá. A primeira palavra foi infecção, palavra terminada com A, O, tio no A. Então, terminada com ão. Infecção, infecções. Então, substituiu-se o ão por O-E-S, com o tio na letra O. Bactéria, já estava no plural, bactérias. Lembram-se, quando a palavra termina em vogal, acrescenta-se o S. Olha, pulmão, segue a mesma regra que infecção. Tira o ão e coloca-se ões. Dente já estava no plural também, terminado em vogal, acrescentou-se o S. Mão, do mesmo jeito, não é? Acrescentou-se o S aí. Como mão é monossílabo, não é? Acrescentou-se o S. Corpo, corpos. Vejam que a palavra corpo, no plural, ela muda de sonoridade. Corpo no singular, corpus no plural. A mesma regra, terminação com vogal, acrescenta-se S. Água, também, a mesma regra de terminação com vogal. Sabão, sabões. Gente significa, é uma palavra que indica já pluralidade, mas existe o plural da palavra gente. Gentes, as gentes de todo mundo, eu poderia dizer. Então, existe. Terminou com vogal, acrescenta-se S. A palavra bem termina com M. Qual é a regra? Substitui-se o M por NS. O mesmo na palavra seguinte, dor. O que é que acontece com a palavra terminada em R? Acrescenta-se ES no final. Dores, como seria com S também. Barriga, terminou com vogal, acrescenta-se S. Barrigas. Ar, monossílabo, não é terminado com R, acrescentou-se S. Higiene, mais uma vez, terminada por vogal, acrescenta-se S. O mesmo acontece com a palavra dúvida, dúvidas. E saúde, termina-se com S.
Essa questão de plural e singular é uma coisa simples, já faz parte do seu dia a dia, não é? Mas na hora de escrever, a gente tem que seguir as devidas regras para que tenhamos sucesso no que diz respeito à nossa prática de escrita, ok? Então, estão aí as fontes, né, de pesquisa, que eu dei uma olhada. Se vocês quiserem observar, para ver os vídeos do Palavra Cantada, por exemplo. Então, tem os links lá também nos vídeos, vocês podem procurar e ver outros vídeos, né? Então, gente, obrigado. Até mais, até a próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço.